E existe um ditado que diz que um abismo te leva a outro abismo. E eu, adolescente, queria conhecer o mundo de qualquer maneira. Anos a fim, os meus pais dirigindo igreja, vendo pessoas aceitando Jesus. Eu, no mundo, não queria Jesus. Eu esperava os meus pais irem dormir depois do culto. E eu saía para a noite, pulando a janela do meu quarto. E drogada, eu surfava 70 quilômetros em cima de um trem, de uma cidade a outra. E Deus sempre me dando livramento. Por várias vezes eu vi pessoas caindo do trem e eu chegava em casa sem um arranhão. Irmãos, o testemunho da missionária Marlene é de arrepiar. Meus irmãos, assista até o final, porque Deus vai falar com você e você vai identificar muitas coisas na sua vida por causa do seu chamado. Quero deixar para você o convite para você fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Eu vou deixar o link desse grupo lá na descrição do vídeo, também no primeiro comentário do vídeo. Quero convidar você a fazer parte desse grupo, deixando lá o seu pedido de oração. E também quero pedir a você que curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações. Deus abençoe a sua vida. Vamos assistir o vídeo juntos? Se você falasse isso para mim, alguns anos atrás, eu não ia acreditar. De tanto sofrimento que eu passei. De tanto sofrimento que eu passei. Os meus pais me criaram na igreja. Eu sou filha de pastor. Eu fui criada debaixo do banco da igreja, no círculo da oração. Mas na minha idade de 12 anos de idade, eu dizia que ser crente era ser quadrado. E eu queria uma nova experiência. Eu dizia que eu queria ser redonda. E eu resolvia sair da igreja. Quando eu sair da igreja, eu comecei a me envolver com amizades que não eram boas. Amizades que me afastavam da vontade de Deus. E existe um ditado que diz que um abismo te leva a outro abismo. E eu, adolescente, queria conhecer o mundo de qualquer maneira. E os amigos da escola começaram a me influenciar. Me influenciaram a experimentar o cigarro. Comecei a fumar, escondida dos meus pais. Só que eu não me contentei com o cigarro, porque esses amigos me apresentaram a bebida alcoólica. E eu também não quis só a bebida alcoólica. Eles me apresentaram a maconha. E eu fui experimentar a maconha. Eu também achei pouco demais. E me viciei no chá de cogumelo. Um chá alucinógeno, que por muitas vezes eu quase perdi a minha vida. Os meus pais vinham para um culto como esse. E Deus sempre levantava alguém para dizer que eu estava nas mãos de Deus. E que eu era projeto de Deus. Anos a fim, os meus pais dirigindo igreja, vendo pessoas aceitando Jesus, vendo pessoas sendo curadas. E eu, no mundo, não queria Jesus. Eu esperava os meus pais irem dormir depois do culto. E eu saía para a noite, pulando a janela do meu quarto. E drogada, eu surfava 70 quilômetros em cima de um trem, de uma cidade a outra. E Deus sempre me dando livramento. Por várias vezes eu vi pessoas caindo do trem e eu chegava em casa sem um arranhão. Cheguei a ver pessoas perdendo a vida caindo do trem e eu chegava em casa sem um arranhão. Era Deus guardando, era Deus dizendo: é projeto meu. Sabe essa pessoa que você acha que não tem mais o que fazer? É projeto de Deus. E Ele está dizendo: enquanto tiver o seu joelho dobrado, eu estou guardando. Enquanto tiver o seu joelho dobrado, eu estou livrando. A oração pode muito em seus efeitos. Quem sabe toda vez que a gente dobra o joelho, muitas vezes a gente acha que a nossa oração ela não passa do teto. Mas Deus está dizendo: eu estou recolhendo a tua oração. E no momento oportuno
oportuno eu vou entrar com salvação dentro da sua casa. No momento oportuno eu vou entrar com cura dentro da sua casa. E eu comecei a ter essa vida amarrada no pecado, cada vez mais distante de Deus. E muitas vezes a minha mãe, com a sua inocência, ela levava em casa as irmãs do círculo da oração. E quando as irmãs iam orar por mim, elas diziam: Deus tem uma obra na sua vida. E eu dizia para as irmãs: eu não tenho nenhum tipo de empresa de construção. Que obra é essa que a senhora fala? Eu ainda brincava com as irmãs, mas Deus olhava para mim e dizia: você é meu projeto. A construção que eu vou fazer em você é algo que a terra não vai desconstruir. A construção que eu vou fazer em você, o inferno não vai desconstruir. Porque quando a gente está debaixo de uma promessa, a promessa ela vai se cumprir. Passe os anos que for, passe o tempo que for, a promessa de Deus ela vai se cumprir. Se Ele te prometeu, a promessa está de pé. Se Ele te prometeu, Ele vai realizar. Para de olhar ao lado, para de ver quem conquistou, para de ver quem veio, para de ver quem conseguiu. Deus está dizendo para você: olhe somente para mim, olhe somente para mim. O salmista vai dizer no Salmo 121 que é para mim e para você olhar para o alto. Por quê? Porque é do alto que nos vem o socorro. Ele está dizendo nessa noite, viu? Olhe somente para mim. Tira os olhos da tribulação, do problema, da angústia. Olhe para o alto, da onde te virá o socorro. O meu e o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e Ele fez a terra. E Ele está dizendo: eu estou no controle dessa situação. Não desista, não pare de orar, não pare de adorar, não pare de profetizar. Entra dentro da sua casa, estenda a sua mão e profetiza. Porque Deus nessa noite está dizendo: eu não te dei espírito de temor, eu não te dei espírito de covardia. Ele está dizendo: eu te dei espírito de ousadia, eu te dei autoridade. Então levanta a tua mão e libera uma palavra profética. Porque enquanto a gente libera a palavra profética, o céu entra em movimento, o céu entra em movimento. Arabaia, Huracana Arabaxaia, a cidade de Pereira Barreto vai viver o extraordinário do céu, vai viver a promessa. Só que eu era arrogante, eu era soberba, minha família era humilde, mas eu era terrível. Eu não tomava água na casa de ninguém, eu não abraçava as pessoas, o beijinho no rosto eu rejeitava. Arrogante, soberba. Conheci uma mãe de santo. E essa mãe de santo dizia para mim o seguinte: você tem dom para desenvolver a cabeça. E eu dizia para ela: eu devo ter mesmo. Porque quando eu ia na igreja, eu ouvia as coisas e ouvia vozes. E essa mulher me fez uma proposta. Ela queria me consagrar a mãe de santo. E eu achei muito interessante. Eu falei: eu vou, estou dentro. E eu fiquei 30 dias tomando banho de fruta, que é chamado ebó. No dia da minha consagração, que ia ser a raspagem da minha cabeça, eu segurei a mão daquela mulher que estava com a navalha pronta para raspar o meu cabelo. E eu disse para ela: dona, eu não quero isso não. Ela olhou para mim brava, furiosa. E ela disse para mim: os orixás vão acabar com a sua vida. Eu falei: dona, não vai, sabe por quê? Porque enquanto eu estou aqui, eu tenho certeza que meu pai e minha mãe estão de joelhos dobrados para mim. Há poder na sua oração. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: não pare de orar. Diga: não pare de clamar. Continua orando, porque a sua oração está guardando, a sua oração está movimentando. Eu tinha convicção que meu pai e minha mãe estavam de joelho dobrado por mim. Eu saí daquele lugar e fui embora. Continuei com a mesma vida no vício, continuei com aquela mesma vida atolada no pecado, até que um dia eu conheci um moço. Esse moço, ele era policial.
poliglota, havia feito teologia no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Uma sumidade, é pessoa muito esclarecida, porém estava fora da igreja. Uma família de médicos, engenheiros, atores. Quando eu vi aquilo eu disse, pronto, é tudo que eu quero. Vou sair da pobreza, vou ter uma vida boa. Mas Deus, Ele tem as suas formas de nos trazer para o centro da sua vontade. Deus, Ele, quando Ele pega um anzol e coloca no nosso nariz, Ele puxa, ainda que rasga, ainda que doa, mas Ele não vai perder. Deus nessa noite está dizendo para alguém, eu não perco ninguém da tua casa, estão todos na palma da minha mão. Deixa ir aonde quer, deixa voar para onde quer, porque Deus vai começar a puxar, Deus vai começar a puxar, Ele vai trazer para o centro da vontade. Tem filhos de crente voltando para a igreja, tem marido de crente voltando. Diz o Senhor para essa igreja, eu vou trazer quem parou, eu vou trazer quem apaia. O janeiro profético vai ficar marcado na tua vida, na tua vida. Falei, agora eu estou podendo. Vou casar bem. Vou sair da pobreza. Me casei. A noite que seria lua de mel, eu já comecei a apanhar. Apanhei durante 10 anos. O dia que eu não apanhava de manhã, eu apanhava à tarde. O dia que eu não apanhava de manhã e à tarde, eu apanhava à noite. Morando 300 quilômetros da minha família. Mas a nossa criação foi assim, ó. Come ovo, mas ninguém tem que saber. Come grama temperada, mas ninguém tem que saber. E eu, ó, calada. Segundo ano do casamento, engravidei. Entrei em depressão. Porque eu pensava, o que é que eu vou fazer? Se eu apanho dessa forma, e a criança que eu estou gerando, o que é que vai ser? A criança nasceu. Tiago. Quando eu cheguei do hospital com a criança, ele não podia chorar. Porque o pai apertava a boca da criança. O pai batia no recém-nascido. A minha sala de jantar tinha um ventilador de teto. E um dia eu cheguei, o ventilador ligado. E o pai estava tentando matar a criança. O sofrimento aumentou. E eu, fora da igreja. E eu não queria compromisso. Aí eu comecei a ir para a igreja tímida. E eu chegava no culto, Deus falava comigo. Aí eu chegava em casa, eu acendia um cigarro e eu dizia, como Deus falou comigo hoje? E Deus dizendo, eu vou te parar na terra. Eu vou te trazer no meu cenário. Você vai vir para o centro da minha vontade. A tristeza invadiu a minha alma. Só que Deus resolveu ainda me visitar com uma doença. E que doença foi essa que Deus resolveu me visitar? Essa doença se chama esclerodermia. Pela medicina ela não tem cura. Fiquei 1 ano paralítica na cama sem andar. Se você olhar minhas mãos de perto, você vai ver que elas não são normais. As minhas mãos se fecharam, as juntas dos meus dedos abriram, a minha boca afinou, o meu queixo entrou para dentro. O meu queixo hoje é postiço e deu envelhecimento precoce na minha pele. A minha pele inteira ficou toda escura, manchada. Se você perceber meu rosto, tirando a Mary Kay, tem várias manchas escuras no meu rosto, que não é mesmo melasma. 1 ano paralítica na cama. A minha orelha abriu e minava pulso. A irmã gêmea do meu esposo, médica, e 1 ano a medicina não conseguia descobrir o que eu tinha. Eu pesando 30 quilos em cima de uma cama. E esse homem, ele era possuído por espírito maligno. E ele pegava pelos cabelos e me jogava no chão e me batia naquele estado. E Deus,
esperando eu ter uma atitude. E Deus esperando eu mudar a minha trajetória, porque o cenário dele já tinha sido realizado para me beneficiar. Depois de 1 ano sem saber o que eu tinha, descobriram uma doença, esclerodermia. Só que daí eu estava muito debilitada. Essa doença, ela atrofia os órgãos internos, atrofia o rim, pulmão, coração. Esse movimento eu não fazia, que era como se eu fosse daqui a pé em São Paulo, se eu fizesse esse movimento com o meu braço, de tamanho que meu coração disparava e me faltava o ar. Eu tinha que ficar quietinha, sem me movimentar em nada, porque acelerava o meu coração. Aí numa das consultas, o médico olhou para mim e disse assim: bem-vinda ao clube dos velhinhos. A partir de hoje você não anda mais. A partir de agora comece a despedir da sua família e de tudo que você gosta, porque os seus dias na terra estão sendo contados. Eu não tinha mais resistência no meu corpo, e eu peguei uma infecção de garganta. Essa infecção de garganta apareceu 10 caroços no meu pescoço, de tamanho de uma fruta de morango, e uma junta de cabeça e pescoço marcou a minha cirurgia. Mas na noite anterior, para mim ser internada, foi um grupo de mulheres do círculo de oração orar por mim. E uma daquelas irmãs com tamanha ousadia disse para mim: se você não tiver fé, eu vou ter por você, mas Deus vai curar você e você não vai passar por essa cirurgia, porque o inimigo está tentando de todas as formas ceifar a sua vida. Amanheceu o dia que era para a gente fazer a minha internação, não tinha um caroço mais no meu pescoço. A junta médica não acreditou. Eu tive que ser levada lá para eles verem que realmente tinha sumido tudo. Porém essa infecção de garganta não abaixava e só aumentava. O médico disse: não tem mais o que fazer, isso daí já deu o que tinha que dar, já tomou todo tipo de medicação, não tem mais o que fazer, é aguardar. No máximo 20 dias de vida para ela. E quando o médico disse isso, o pai do meu filho contratou uma equipe chamada Gabeta, que tem na minha região, que vende planos funerários. E esse representante dessa empresa, ele foi até a minha casa com uma pasta, com um catálogo dentro. E eu, juntamente com o pai do meu filho, escolhi o meu caixão, pastor. Juntamente com ele, sem mais motivação e sem esperança, porque tudo estava acabado. Quando aos nossos olhos tudo está acabado, a gente perde a esperança de tudo. E naquele momento, eu junto com ele escolhi. Só que o que Deus tinha preparado para mim era cenário do céu. Quando Deus prepara cenário do céu, a terra não tem como entrar em ação. Quando Deus ele se levanta e diz que ele vai fazer, a terra não pode interferir. E Deus nessa noite manda te dizer que Ele está trabalhando a teu favor. Deus manda te dizer que Ele deu ordem aos anjos dele a respeito da tua pessoa, e Ele vai fazer aquilo que aos seus olhos é impossível. Ele manda te dizer que Ele trabalha aonde a sua força não consegue mais trabalhar, porque Ele é Deus por excelência. Ele conhece a sua estrutura, e Ele manda te dizer: prepara o culto de ações de graça, porque eu vou trazer alegria aonde a tristeza tomou conta. Eu vou mudar a sua história, porque eu sou grande, eu sou poderoso. Ele está mudando história aqui hoje. Ele ligou para minha mãe. Ele disse: Dona Luísa, Marlene está desenganada. Da baixulha. Nessa noite alguém disse que tem alguém desenganado. A Marlene está desenganada pela medicina. A minha irmã vai induzir um coma nela e eu vou levar ela para aí. Sabe o que a minha mãe fez? Na simplicidade: meu filho, traz ela para cá. Porque enquanto aí é ponto final, enquanto aí não tem vida mais, aqui ainda tem quem ora. Tem oração que está movimentando o céu aqui nessa noite. Traz ela para cá.
porque aí pode ser que seja sentença de sepultamento, mas aqui quem ora vai receber a sentença de vida. Tem vida para alguém? Levanta a tua mão, porque eu preciso profetizar, eu preciso liberar essa palavra para você nessa noite. Você internauta, você que está aqui nessa casa, o Espírito de Deus está dizendo: eu te formei, eu tenho poder para curar, eu tenho poder para fechar a sepultura, eu tenho poder para dar vida. Recebe saúde, recebe cura, recebe vida. Lá vamos nós. Eu não enxergava, eu não falava e nem me movimentava, mas eu ouvia muito longe a voz, muito longe, meio turvo, meio confuso, mas eu ouvia. Fui levada para a casa da minha mãe. Só que há o detalhe: quando ela desligou o telefone, sabe o que ela fez? Eu sou nascida em Agudos, uma cidade pequenininha do interior, do lado de Bauru. E naquele tempo era uma cidade de, no máximo, 40 mil pessoas. E todo mundo conhecia todo mundo. E o que é que a minha mãe fez? Ela foi bater na porta na casa de quem orava. Como é bom a gente achar a casa de quem ora. E ela foi bater na porta da casa das irmãs do círculo da oração. As irmãs que tem marca no joelho. E ela chegava e dizia: viu, vamos lá em casa, minha filha está chegando desenganada do médico, está morta. Eu preciso, vamos lá que a gente precisa orar por ela. E minha mãe foi juntando. Quando nós chegamos lá, a casa estava cheia. Me colocaram dentro de um quarto, em cima de uma cama, e o povo começa a orar, e o povo começa a profetizar, e o povo levanta a mão e está marchando dentro daquele quarto. O povo não quer nem saber, mas o povo está liberando palavra, o povo está confiante que Deus pode fazer milagre. Eu estou lá naquela cama e o povo está orando, está liberando a palavra de cura. E de repente, sabe o que aconteceu? De repente meu espírito saiu do meu corpo, pastor, e eu começo a olhar, eu deitada naquela cama, e aquele povo em volta de mim, orando, chorando e liberando palavra profética. De repente eu olhei na porta do quarto, um sobrinho meu de aproximadamente uns 14 anos de idade, com as mãos levantadas, chorando e orando por mim. E de repente esse meu espírito, vendo tudo aquilo, começou a vir um vento muito forte sobre mim. Era como se eu estivesse tentando fechar uma janela no meio do vento. E eu comecei a dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, me dá uma nova oportunidade, me traga vida novamente. Eu tenho um filho para criar. E de repente veio uma voz forte e disse: eu fecho a sua sepultura hoje, mas se você não fizer o que eu tenho contigo na terra, eu abro e não fecho mais. Deus me deu vida novamente, Ele movimentou novamente as minhas pernas, Ele me pôs para correr, Ele me pôs para pular, Ele me pôs para pregar para você 1 hora, 1h30, Ele deu fôlego de vida, Ele curou, Ele confundiu a medicina. E nessa noite Ele está dizendo: eu desci aqui em Pereira Barreto para confundir as artimanhas de Satanás na tua vida. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Janeiro profético. O janeiro é profético, não é? Janeiro profético é culto fora da caixa. Janeiro profético, a gente quebra protocolo. Pega na mão da pessoa e levanta a mão dela para cima. Isso, levanta, levanta, porque Satanás vai ter que ver se levantar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: aquilo que era para dar errado já deu certo, porque o céu te visitou. O céu visitou Pereira Barreto, o céu visitou essa igreja, o céu visitou os obreiros, o céu era paia, huracanda da baixa. Recebe a cura, recebe renovo, recebe liberdade. É pai. Se veio para adorar, adora. Para de molhar a ponta do pé e mergulha hoje. Para de vir aqui timidamente e começa a chamar a atenção daquele que dá vida. Começa a chamar a atenção daquele que liberta. Começa a chamar a atenção daquele que transforma. Começa a chamar.
meu espírito voltou. E a primeira coisa que eu disse para minha mãe: mãe, estou com fome. Minha mãe foi minha ortopedista, a minha nutricionista. Minha mãe foi tudo. Fiquei 6 meses. E a cada dia um movimento voltava. A cada dia sumia algo do meu corpo. E depois de 6 meses, eu voltei para minha casa. Ia para o culto, chegava em casa. Ia para o culto, chegava em casa. E Deus, olhando tudo. Continuei apanhando. Aí um dia chegou uma irmã na minha casa. Corajosa, pastor. Colocou o dedo assim, ó, na minha face e falou: até quando você vai brincar com Deus? Se Ele fechou sua sepultura, até quando você vai ser covarde? Eu vim aqui te buscar porque a partir de hoje eu te levo para a igreja comigo. E eu estava andando assim, ó. Eu ainda não andava como eu ando hoje. Eu andava assim, ó. E ela ia lá, colocava uns vestidão longo em mim, que eu quase caía para chegar na igreja. Mas eu ia. E Deus começou a trabalhar. Aí teve um culto que eu falei: o quê? Hoje é o dia. Eu quero Deus a partir de hoje. E me rendi aos pés dele. Quando fez o apelo, só dava eu lá na frente, gritando, chorando e me arrependendo. Deus levantou uma profetisa e disse: agora eu entro dentro da tua casa e paraliso a ação do inimigo sobre ti. Porque eu ainda apanhava. E o pai do meu filho começou a ter umas dores de garganta. E ele ligou para a irmã gêmea dele, que é médica, e disse: Lela, eu devo estar com uma infecção de garganta muito forte. Ela disse: vem cá, eu vou ver o que é. E ela já ligou para um médico amigo de consultório, que era cabeça e pescoço, e já foram fazer aquele exame. Quando fez o exame, constatou que ele estava com câncer nas cordas vocais. Ele foi o primeiro paciente da cidade de Jundiaí a fazer a primeira cirurgia laser. Entramos 6 horas da manhã e saímos às 6 horas da tarde. E o homem saiu falando. E eu ainda estava um pouquinho torta, ainda andando um pouquinho robozinho. Aí chegou em casa, ele disse para mim: eu quero ir para a igreja amanhã cedo, na escola dominical. Como ele era muito conhecido poliglota, ele chegou na escola dominical e se reconciliou. E os irmãos ficou tão feliz, tão animado, que já deu a escola para ele dar aula naquele dia. 15 dias, eu estou dizendo, agora eu estou bonita na foto. Deus fechou minha sepultura, agora eu sou rica e o marido está na igreja. Era tudo o que eu queria, leite, era tudo o que eu queria, tinha tudo o que eu queria, viajava para onde eu queria, mas eu continuava sendo soberba, não abraçava ninguém, não bebia água na casa de ninguém, não comia comida de ninguém. E Deus olhando lá de cima estava dizendo: eu ainda estou trabalhando no seu cenário. Sabe o que é que aconteceu? Depois de 15 dias esse homem me deu uma surra, e essa surra que ele me deu, o aparelho que eu usava na boca grudou todinho na minha boca, rasgou a minha boca, e o dentista teve que deslocar o maxilar para poder tirar o aparelho. E Deus disse: agora eu estou trabalhando nessa situação. Depois de 1 mês o câncer voltou, pegou toda a veia jugular dele, e essa parte aqui agora vai ter que ser tirada. Ele foi internado num hospital chamado São Vicente, na cidade de Jundiaí, e as cordas vocais dele agora são todas tiradas. A cirurgia abriu daqui e aqui. Aí ele teve que colocar uma traqueostomia, e quando chegou em casa, a irmã dele chega com uma enfermeira, e eu olho para ela, eu disse assim para ela: Lela, você trouxe a enfermeira para cuidar dele? Ela disse: não, eu trouxe a enfermeira para te ensinar a cuidar dele. Aí Deus começa a quebrar de dentro para fora, porque já que eu não tomava água na casa de ninguém, agora eu vou ter que tirar uma traqueostomia. E quando eu tiro aquela traqueostomia, aquele monte de carne podre sai. Eu tinha que lavar, esterilizar, introduzir novamente. E Deus está dizendo: eu estou trabalhando você, Marlene, eu estou moldando você, Marlene, porque o que eu vou fazer é algo para o meu nome ser glorificado. Aí o médico nos encaminhou, e eu fui morar dentro do hospital de Botucatu.
Botucatu, no departamento de oncologia. Eu cheguei lá ainda um pouco tortinha, e eu vi alguém espirrava, a ponta do nariz voava. Alguém vinha falar comigo, não tinha metade da boca. Alguém chegava perto de mim, o olho era tudo apodrecido. E eu de longe, eu dizia: Deus tem uma obra na sua vida, Deus vai te curar. Era 3 metros de distância, até que um dia o Espírito Santo me pegou e disse: hipócrita, eu te trouxe nesse lugar para você entender que meu evangelho não é roupa bonita, meu evangelho não é etiqueta, o meu evangelho é amor, e aonde eu vou levar você, o meu amor tem que prevalecer. O Espírito Santo me quebrou, o Espírito Santo me moldou. Passou uns dias, eu estava sentada naquela mesa com pessoas sem boca, com o nariz todo apodrecido, comendo, abraçando, e Deus começou a dizer: agora está ficando do jeito que eu quero, está entrando no meu cenário, Deus está dizendo: ai, o que eu estou fazendo é para a glória do meu nome, é para a glória do meu nome. Um ano depois, o pai do meu filho desceu à sepultura, e eu pude compreender que a caminhada de Rebeca, que causava dor a ela, era para curar alguém. Não tem uma dor que a gente passa que não sirva de remédio para alguém amanhã. Eu só prego com propriedade para você hoje que Ele cura, porque eu senti a dor da cura no passado. Eu entendi o que é a enfermidade, o que é sentença de morte, e Deus me restaurou por completo. Hoje eu estou bebendo água até no potinho de margarina, entendeu? Porque Deus me moldou, Deus me preparou. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: hoje eu começo a mudar a tua história. Fica sobre seus pés.